Bem-vindos de volta, viciados em Shadow. No último episódio, enquanto Kai ainda estava aproveitando as recompensas da sua vitória de grau diamante, uma ameaça muito mais feia já começava a tomar forma. Gao Xiaoyi manipulou Huang Ziqin, empurrou-o ainda mais para a corrupção abissal e transformou um conflito destruído entre mãe e filho no início de algo verdadeiramente monstruoso. Ao mesmo tempo, os jogadores pacíficos de Naniue foram pegos de surpresa pela emboscada brutal do Salão do Dragão Negro, só para Shadow chegar justamente quando o inimigo escapou mais uma vez com uma pontualidade suspeitamente perfeita. E agora, com profecias se desenrolando e um novo conflito surgindo em Naniue, este episódio está prestes a acelerar rápido. Vamos continuar. Os jogadores de Naniue responderam exatamente do jeito que qualquer um reagiria depois de ser emboscado, saqueado e humilhado. Eles estavam furiosos. Um deles xingou a guilda estrangeira Deus da Guerra por lutar como covardes, atacando das sombras, roubando os drops dos chefes e fugindo antes que alguém pudesse revidar. Rai estava tão enfurecida quanto. Ela apertou a arma com força, chamou os atacantes de animais e reclamou que eles nunca tinham coragem de lutar abertamente, preferindo depender de ataques sujos e furtivos que tornavam uma vingança de verdade quase impossível. Então o clima mudou. Um dos membros da guilda anunciou de repente que as autoridades já tinham pedido ajuda e, desta vez, haviam enviado o lendário Shadow em pessoa. A força dele era realmente inacreditável. E todos sabiam que, se Shadow tinha entrado em cena, então os atacantes estrangeiros finalmente tinham encontrado alguém capaz de alcançá-los. Um momento depois, o mesmo membro voltou com notícias ainda maiores. Shadow e as autoridades já tinham chegado ao rio onde eles costumavam se reunir para tomar chá. Até Rai ficou chocada por eles terem chegado tão rápido. Essa foi toda a motivação de que os jogadores de Naniue precisavam. O grupo correu pelas ruas destruídas da cidade arruinada, quase tropeçando na própria empolgação enquanto ia conhecer o famoso jogador que sempre quis encontrar. Quando chegaram ao rio, foram recebidos por uma cena que, de alguma forma, era ainda mais dramática do que esperavam. Shadow desceu do céu montado no topo de seu imenso dragão esquelético, Osiris. Rai e uma oficial olharam para cima em espanto, presas em algum ponto entre o terror e a admiração ao encarar a montaria de grau épico pairando sobre elas como um desastre em movimento. A oficial, conhecida como um fiapo de fumaça, avançou para recebê-lo ao lado de Rai, que apresentou a aliança dos lábios voltados para cima. Mas mesmo naquele momento, um fiapo de fumaça percebeu algo estranho no relato que o protagonista deu. Os atacantes tinham fugido tão rápido que nem sequer recolheram o tempo de vida deixado no chão. Shadow confirmou calmamente esse detalhe e chegou imediatamente à conclusão certa. Os inimigos tinham recuado de forma tão decisiva porque já sabiam que ele estava vindo. Sua localização e sua chegada supostamente furtiva claramente tinham sido expostas. Ainda sentado sobre Osiris, ele explicou rapidamente a situação. Ou alguém entre as autoridades tinha vazado a informação, ou o lado inimigo tinha acesso a uma classe única com algum tipo de habilidade de rastreamento ou previsão. Então, em vez de perder tempo, ele pediu que um fiapo de fumaça explicasse a situação no sul de Gangdong. Ela contou que as forças mais fortes da região eram o governo e a aliança da irmã Rai. Os responsáveis pelo crime pertenciam à Guilda Deus da Guerra, uma facção relativamente pequena formada em sua maioria por estrangeiros. A Guilda Deus da Guerra tinha um jogador da classe assassino que conseguia conceder furtividade de alto nível aos membros do seu grupo. Isso tornava difícil para o governo capturar aqueles caras. Mas, em circunstâncias normais, o grupo só vinha usando isso para cometer crimes pequenos antes. Então ela explicou o que tinha mudado. Eles haviam se unido recentemente aos membros sobreviventes da Guilda Salão do Dragão Negro, da capital mágica. Desde então, o comportamento deles tinha ficado muito mais agressivo. O que antes era uma pequena gangue de ladrões havia se transformado numa força de massacre. O grupo de Rai já tinha se tornado o sétimo alvo deles naquele mesmo dia. Shadow ouviu com atenção e imediatamente achou um detalhe suspeito. Os remanescentes do Salão do Dragão Negro não eram fortes o bastante, sozinhos, para causar esse nível de caos.
Isso significava que precisava haver outro motivo por trás da súbita onda de assassinatos da Guilda Deus da Guerra. Um fiapo de fumaça concordou e compartilhou o que as autoridades já tinham descoberto. O comportamento dos atacantes era normal até mesmo para padrões criminosos. Eles não estavam apenas matando jogadores fortes ou roubando saques valiosos. Estavam massacrando todo mundo, inclusive jogadores de baixo nível, e muitas vezes deixavam tempo de vida valioso para trás só para garantir que escapariam em segurança. Esse tipo de comportamento imprudente tinha feito o valor de abates deles disparar. E naquele mundo, isso não era apenas um número. Um valor de abates autobloqueava a capacidade de um jogador subir de nível, fazia com que ele deixasse cair todo o seu tempo de vida ao morrer e ativava punições do sistema cada vez mais severas. Então as ações deles não faziam muito sentido. Talvez tudo isso realmente estivesse ligado a uma classe oculta. Shadow já conhecia muito bem as penalidades do sistema para assassinato, e era exatamente por isso que esse padrão o incomodava. Quanto mais o valor de abate subia, mais duras ficavam as restrições. Mas, acima de tudo, assim que o valor de abates de um jogador atingia certo limite, o sistema podia invocar o Executor, uma entidade demoníaca monstruosa de múltiplos braços que caçaria aquele jogador até que ele fosse completamente apagado. Aquilo não era o tipo de mecânica que alguém ativava por acidente. Então, enquanto Shadow processava o relatório, ele se perguntou em silêncio se a Guilda Deus da Guerra estava tentando invocá-lo de propósito. O problema era que ele ainda não conseguia entender por que alguém iria querer isso. Mas essa era só metade do que o incomodava. Eles ainda tinham someio sabido que ele estava chegando antes de sua chegada, e haviam recuado sem falhas. Shadow sabia que só uma classe era conhecida por prever o futuro de verdade, a classe adivinho. E o único adivinho que ele conhecia era Theodore, o homem que Shadow tinha matado pessoalmente durante a emboscada no avião. Essa percepção o atingiu com força. Ele se lembrou, tarde demais, de que não tinha usado sua habilidade Maldição Florescente em Theodore para infligir morte permanente. O que significava que o cadáver de Theodore, ou o que restava de seu poder, ainda podia ter sido útil para outra pessoa. Shadow imediatamente montou a versão mais feia da verdade. Alguém do país M provavelmente possuía um item raro ou uma classe oculta relacionada aos mortos, e talvez tivesse usado isso para reviver Theodore. Agora ele finalmente tinha uma direção. Olhando de cima de seu dragão, perguntou se um fiapo de fumaça e Rai sabiam a localização do esconderijo da Guilda Deus da Guerra. A oficial disse a ele que era uma fábrica subterrânea chamada Matadouro Carmesim. Então perguntou se ele pretendia ir até lá sozinho. Rai acrescentou que eles já tinham invadido o esconderijo antes, apenas para descobrir que toda a instalação estava cheia de armadilhas de alto nível que atrasavam os intrusos só o suficiente para o inimigo escapar. Shadow, naturalmente, não ficou impressionado com o aviso. Apenas disse para o levarem até lá. Se queriam respostas sobre os motivos deles e sobre a capacidade de previsão, então bastava invadir a base e capturar um deles vivo. Nas profundezas daquele esconderijo, a atmosfera fazia jus ao nome. O Matadouro Carmesim era um bunker industrial sinistro banhado por luz vermelha, com guardas armados se movendo por seus corredores. Em algum lugar nas profundezas, um homem negro com tatuagens tribais se aproximou de Ketir, o líder do Salão do Dragão Negro. Ele perguntou se a informação que havia fornecido realmente tinha ajudado. Ketir admitiu que sim. Shadow tinha aparecido do céu exatamente como previsto e, sem aquele aviso antecipado, o grupo teria sido exterminado na hora. O homem tatuado sorriu de canto e repetiu a profecia de Theodore com uma empolgação quase religiosa. Ele falou de um cavaleiro dragão negro como breu chegando em silêncio, dos sortudos escapando, e de uma estrela vermelha ominosa descendo para destruir toda a escuridão. Para ele, a primeira parte que seu líder tinha lhes dado já havia se tornado realidade. Isso significava que precisavam se esforçar para que o restante da profecia também se cumprisse. Se acumulassem valor de abate suficiente, poderiam invocar aquela estrela da destruição e usá-la para aniquilar Shadow. Ali, de pé sobre o coto enfaixado onde uma de suas pernas costumava estar, o homem parecia completamente consumido pelo ódio. Declarou que a morte de Shadow era inevitável.
Na cabeça dele, assim que Daxia perdesse seu jogador mais forte, se tornaria igual a qualquer outro lugar, e então seu líder poderia conduzir as elites do país M para dentro e exterminar todos eles. Ele despejou sua amargura falando de como Shadow e as autoridades da capital mágica tinham empurrado sua guilda até a fronteira de Nanil e matado o Sr. Theodore, e, como se isso já não bastasse, agora ainda tinham ido até Nanil e para persegui-los. Jurou que teria sua vingança por tudo que haviam feito. Mas ele ainda não tinha terminado. Depois que Shadow morresse, ele pessoalmente se vingaria de todos os outros ligados a ele. Seu primeiro alvo seria a jovem bruxa de cabelo rosa da guilda Cúpula do Céu. Ele esbravejou sobre como os aliados de Shadow tinham custado seu braço e sua perna. Também fantasiou em arrancar o cabelo da oficial Lin Qingji, e então seus pensamentos se voltaram para Captain Eva, na cidade de Jiangai, momento em que suas ameaças ficaram nojentas o bastante para deixar muito claro que esse homem estava operando movido por puro ressentimento e zero sanidade. Ketir e seus homens riram junto, divertidos com o discurso, e, para ser justo, realmente soava como o tipo de surto de alguém que tinha se dedicado por completo a ser um vilão. Mas então o sorriso de Ketir desapareceu. Ele apontou um grande problema. Se o adivinho, Sr. Theodore, já tinha sido morto por Shadow, então como eles ainda estavam recebendo profecias? Ele deixou claro que não era alguém que confiava facilmente. Então, antes de seguirem com seus planos, queria confirmar que a profecia era mesmo real. Até onde ele sabia, o estrangeiro podia muito bem estar alimentando-os com mentiras, usando-os como peões e planejando voltar correndo para o país M enquanto eles ficavam para trás para morrer. Ele exigiu provas concretas. O homem tatuado afirmou que entendia a suspeita, porque ele mesmo também tinha duvidado de seu líder antes de conhecê-lo. Então ele puxou um cartão vermelho como se estivesse em Yu-Gi-Oh! E o acendeu com uma aura vermelha. Disse a Ketir para observar com atenção, anunciou que voltaria ao país M bem diante dele naquele exato momento e ativou o cartão. O cartão pairou acima dele. Ketir reconheceu instantaneamente o feitiço como uma das habilidades de Theodore. E então o impossível aconteceu. Uma figura envolta em energia vermelha escura e ardente apareceu no lugar do estrangeiro de antes. O líder do Salão do Dragão Negro ficou atônito e imediatamente perguntou se o recém-chegado era o mestre de quem seu companheiro vinha falando. Mas Gao Shaoli não disse uma única palavra. No instante seguinte, uma tela holográfica azul brilhante apareceu diante de Ketir. O que ele viu naquela tela quase fez seu cérebro quebrar. Era uma chamada, e mostrava uma transmissão ao vivo do homem tatuado em pé na Estátua da Liberdade, junto com uma mensagem clara confirmando que ele tinha retornado ao país M. Aquilo bastou. Ketir encarou a tela em lágrimas, genuinamente emocionado pelo fato de um teletransporte entre continentes ter acabado de acontecer diante dele. Para ele, aquilo não era apenas magia poderosa. Era prova de um milagre. Ele e seus homens caíram imediatamente de joelhos. Ketir jurou lealdade na hora e implorou para que o líder de olhos vermelhos os levasse de volta à sua terra natal. Gao Shaoli concordou, mas sob uma condição. Primeiro, eles precisavam invocar a estrela vermelha ominosa e matar Shadow. Então, enquanto falava calmamente, ele ativou outra habilidade em segredo, Harmonia Yin Yang. A habilidade de manipulação emocional fez efeito na mesma hora. Os olhos de Ketir e de seus homens brilharam em vermelho, e seus pensamentos foram distorcidos em uma sede fanática por sangue. Assim, daquele jeito, o líder transformou uma gangue já instável em peões descartáveis perfeitos. Enquanto isso, de volta à superfície, Shadow chegou ao Matadouro Carmesim com Rai e outro jogador local. Eles ficaram acima da base e olharam para baixo, para uma zona afundada preenchida por uma névoa ameaçadora. O outro jogador apontou para um enorme bunker de concreto e confirmou que aquele era o esconderijo da guilda Deus da Guerra. Ele alertou Shadow para tomar cuidado. O lugar era perigoso, difícil de percorrer e projetado para atrair inimigos para dentro. A barreira de proteção externa era deixada propositalmente inativa para que os intrusos entrassem direto no labirinto interno de armadilhas. Ele também explicou que as autoridades já tinham invadido o esconderijo uma vez durante uma tentativa de capturar Ketir, mas a operação havia terminado mal por causa das armadilhas escondidas lá dentro.
Eles tinham perdido um número enorme de pessoas naquele lugar. Shadow pensou sobre tudo isso. Ao contrário do que as autoridades acreditavam, na verdade não havia barreira de proteção nenhuma. Esse tipo de esconderijo especial dependia das armadilhas internas. Percebendo o valor do jogador local, ele então perguntou seu nome. O nome dele era Guan Azarado. Mas, ao contrário do que o nome sugeria, ele afirmava que na verdade era bem sortudo, tirando o fato de sua equipe ser exterminada com frequência, de os chefes entrarem em frenesi contra eles e de os baús do tesouro que encontravam acabarem sendo armadilhas. Ele era sortudo. Foi aí que Rai voltou a reclamar. Ela estava cada vez mais frustrada com as táticas da Guilda Deus da Guerra. Eles não eram fortes o bastante para derrotar sua equipe, mas o esconderijo deles dificultava tudo. Eles mantinham uma barreira de reconhecimento ativa o tempo todo. Então, assim que Shadow entrasse, seria detectado e Ketir tentaria fugir. Mas nada disso importava para o protagonista. Ele explicou que um esconderijo como aquele funcionava por meio de um cristal central no interior e, assim que ele fosse tomado, o esconderijo mudaria de mãos de qualquer forma. E insetos como ele só poderiam se espalhar sem rumo depois que o ninho fosse destruído. Então, de pé na beira do penhasco, ele ordenou que ambos ficassem ali e esperassem por ele. Ele entraria sozinho na base. Mas Guan o interrompeu quase imediatamente. Rai também era contra a ideia. Como Shadow nunca tinha visto aquelas armadilhas antes, eles achavam que entrar sozinho seria imprudente. Em vez disso, ela se ofereceu para guiá-lo. Guan concordou que a experiência prévia dela na invasão, como capitã, pelo menos ajudaria na navegação. Nosso garoto pensou por um segundo e aceitou a oferta, mas Guan estava fora de questão. O nome dele tinha a palavra azarado, e Shadow não queria levar ninguém que pudesse lhe trazer azar. Mas o homem, envergonhado, explicou que o apelido era uma piada ruim feita por seu amigo. Ele argumentou que sobreviver ao apocalipse já deveria ser prova suficiente de que sua sorte era, na verdade, bem sólida. Shadow, com razão, não se convenceu. Ainda assim, deixou que eles fossem, com a condição de se protegerem caso as coisas dessem errado. Então os três saltaram em direção à entrada iluminada em vermelho do bunker. Quase imediatamente, o matadouro carmesim reagiu. Um alto alarme do sistema ecoou pelos corredores, anunciando que intrusos tinham entrado no esconderijo. Na sala de controle, Ketir ouviu aquilo e enrijeceu. Ao ver o pânico deles, Gao Xiaoli perguntou se havia algo errado. Ketir presumiu que era apenas mais um grupo de autoridades locais idiotas voltando para morrer. Ele estava até bem feliz com a chance de se divertir com eles mais uma vez. Mas então pensou na outra possibilidade. Talvez o intruso fosse Shadow, e isso fez hesitar. Então ele se virou para o líder de olhos vermelhos e perguntou se ele conseguia usar sua previsão. Se soubessem o resultado, poderiam decidir se lutariam ou fugiriam. Gao Xiaoli concordou e ativou a habilidade roubada de Theodore, presságio do Deus Estelar, com um cartão vermelho brilhante. Uma visão apareceu no ar. Ela mostrou exatamente a mesma profecia de novo. Um cavaleiro dragão negro chegando, todos eles seguindo as sombras de volta ao lugar de origem, e uma estrela vermelha ominosa destruindo a escuridão. Ketir franziu a testa e apontou que aquilo era idêntico ao que o homem tatuado havia afirmado antes. O líder explicou com suavidade que as visões só captavam os grandes pontos de virada, e elas não mudariam até que esses eventos realmente acontecessem. Em outras palavras, ver a mesma profecia de novo apenas provava que os destinos deles estavam conectados. Ketir engoliu a explicação inteira sem questionar. Sua confiança explodiu imediatamente. Se o Cavaleiro Dragão Negro já tinha chegado, então claramente a pessoa ativando o alarme era Shadow. E se a profecia também incluía uma estrela vermelha ominosa que destruiria a escuridão, então, em sua mente cada vez mais delirante, essa estrela só podia ser ele. Seus poderes eram vermelhos. Isso já era toda a prova de que precisava. Ele começou a se gabar de que Shadow estava destinado a morrer de forma dolorosa dentro de suas armadilhas intermináveis. Gao Xiaoli apenas o observou com diversão distante e disse que ele era livre para interpretar a profecia como quisesse.
Então o líder preparou sua própria saída enquanto dizia que voltaria outra vez quando o momento certo chegasse. Logo depois disso, usando a habilidade espacial de Theodore, ele desapareceu ao trocar de lugar com o homem tatuado. O homem aleijado apareceu de volta. Enquanto isso, Ketiro recebeu de volta com entusiasmo total. O homem ficou horrorizado ao perceber que sua esperança de escapar para o país M não seria tão fácil assim. Mas Ketir tinha outra coisa em mente. Ele afirmou que era hora de cumprir a profecia e matar Shadow juntos, já que ele era mencionado Estrela Vermelha Ominosa. O homem tatuado olhou para ele em absoluto terror. Ele tinha visto o poder de Shadow de perto. Sabia exatamente o quão insano era acreditar que eles poderiam vencer. Lá embaixo no bunker, Rai conduziu Shadow e Aguan até a primeira sala de armadilhas. Uma névoa vermelha espessa preenchia o salão industrial, e ela os parou rapidamente. Havia uma armadilha bem ali onde estavam prestes a pisar, e eles já tinham perdido muitas pessoas ali antes. Então, segurando um mapa, ela apontou para um caminho seguro feito de ladrilhos azuis brilhantes no chão. Disse aos dois para seguirem exatamente aquela rota e os avisou para não pisarem em nenhum outro lugar. Shadow percorreu o caminho sem dificuldade, enquanto Aguan o seguia nervosamente sob as instruções de Rai. Quando chegaram ao outro lado, ele perguntou o que aconteceria se alguém pisasse nos ladrilhos errados. Para demonstrar exatamente o que aconteceria, Rai atirou um pedaço de pedra sobre uma das armadilhas. Ela explicou que os ladrilhos errados ativavam espinhos ocultos que disparariam de todas as direções e transformariam a pessoa em um espetinho. A pedra caiu com um estrondo seco. Mas nada aconteceu. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para a pedra. Ainda assim, nada. Shadow perguntou calmamente se ela tinha certeza de que já existiram armadilhas ali. Irritada, ela insistiu que sim. Na verdade, ela mesma já tinha morrido 6 vezes naquela sala exata antes. Determinada a provar que não estava inventando, começou a pisotear os ladrilhos escuros ela mesma. Ainda assim, nada aconteceu. Aguan pediu desculpas pelo comportamento dela de forma sem jeito e sugeriu que seguissem em frente, já que as armadilhas aparentemente estavam quebradas. Então, achando que agora estava tudo seguro, ele deu um passo sobre um ladrilho comum. Ele clicou na mesma hora. Uma luz vermelha de alerta brilhou sob seus pés. Naquele instante, espinhos negros explodiram do chão para cima. Porque aparentemente o azar tinha decidido ser criativo, os espinhos ignoraram completamente Aguan. Em vez disso, atravessaram Rai, que estava parada ali perto. Ele olhou em horror e gritou diante do absurdo da situação, exigindo saber por que seu passo em falso tinha ativado uma armadilha sob sua companheira em vez de sob ele. Honestamente, uma pergunta justa. Mesmo assim, Rai morreu na hora e se transformou em orbes dourados. Shadow permaneceu calmo. Olhando para o mecanismo, ele concluiu que Rai tinha dito a verdade. O inimigo devia ter alterado a configuração das armadilhas, transformando o antigo caminho seguro em uma rota mortal. Isso mudou a situação rapidamente. Shadow imediatamente disse a Aguan para recolher os orbes deixados por Rai e sair do bunker. Todo o conhecimento anterior deles tinha acabado de se tornar inútil. Mas antes que isso pudesse acontecer, Ketir e seus homens, que estavam observando de uma sala de controle escondida, confirmaram que o intruso realmente era Shadow. Sorrindo, Ketir zombou da ideia de que eles poderiam simplesmente dar meia volta e ir embora. Então ele bateu o punho sobre um enorme botão vermelho. Um forte estrondo mecânico sacudiu a sala. O chão sob Shadow e Aguan se abriu, e os dois despencaram por um poço oculto abaixo. O jogador local gritou durante toda a queda. Shadow, naturalmente, ajustou sua postura no ar como se aquilo fosse apenas um pequeno incômodo. Quando aterrissaram, Aguan caiu de costas no chão com o nariz sangrando, enquanto Shadow pousou limpo sobre os próprios pés. O protagonista imediatamente lançou um olhar rápido ao redor. Eles se encontravam presos dentro de uma câmara escura com paredes manchadas de sangue. Um chiado estático veio da frente, e então uma grande tela na parede piscou e ganhou vida. Uma voz distorcida deu as boas-vindas a Shadow à casa deles com uma hospitalidade falsa.
Quando a imagem estabilizou, Ketir apareceu na tela usando uma máscara assustadora. Ele anunciou que queria jogar um jogo. Pelo visto, esse cara era fã dos filmes Jogos Mortais. A armadilha da sala ficou clara quase imediatamente. Grandes serras circulares estavam montadas nas paredes, perto de duas posições marcadas no chão. Ketir estava feliz por ter o famoso Shadow preso em uma de suas câmaras. As regras do jogo eram simples. Eles tinham que ficar nos círculos ao lado das motosserras. Shadow, nada preocupado, entrou casualmente em sua posição, e um pedestal com um botão vermelho apareceu bem ao lado dele. Então Ketir explicou ainda mais o jogo. Eles teriam que apertar os botões em turnos. Cada aperto carregava uma chance de 1 em 6 de ativar a serra do outro. A cada rodada, essa chance aumentava, até que o sexto aperto garantisse uma morte. Quem sobrevivesse ficaria com o tempo de vida do outro e poderia sair. A Gwen imediatamente apontou a falha óbvia. Mesmo que um deles morresse, bastaria ressuscitar depois, e o sobrevivente poderia devolver o tempo de vida. Na visão dele, Shadow era basicamente invencível de qualquer jeito, e não havia a menor chance de uma motosserra chique de esconderijo conseguir matá-lo. Shadow não disse nada. Ketir riu e disse que ele era um tolo. Dentro do seu esconderijo de grau esmeralda, as regras eram absolutas. Até para ele. A armadilha mataria qualquer um, não importava o quão forte fosse. Então, porque aparentemente o jogo das serras ainda não era dramático o bastante, Ketir adicionou uma segunda camada. Ele soltou uma enxame de criaturas nojentas parecidas com aranhas dentro da sala. A Gwen instintivamente puxou uma faca para matá-las, mas Shadow o impediu e identificou os monstros como insetos explosivos do pesadelo. Se sofressem dano, eles explodiriam, espalhariam um gás venenoso de pesadelo e criariam uma explosão em cadeia mortal. A Gwen ficou aliviado e rapidamente tentou desviar de um deles em vez de matá-lo. Infelizmente, ao puxar o braço para trás, uma das criaturas caiu sobre sua faca. Ela explodiu imediatamente. Energia roxa irrompeu pela sala. O restante dos insetos detonou um após o outro em uma reação em cadeia violenta. Uma explosão massiva engoliu os dois jogadores, infligiu neles o status de pesadelo e empurrou suas barras de pesadelo até 80%. A Gwen entrou em pânico. Shadow apenas comentou, com uma calma perfeitamente seca, que ele era genuinamente azarado e fazia jus ao apelido. Ketir então explicou o efeito de pesadelo. Sob o status de pesadelo, os jogadores não podiam nem ressuscitar nem sair do jogo. Se morressem, suas mentes ficariam presas em um pesadelo por 3 dias inteiros, enquanto seus corpos físicos permaneceriam para trás para qualquer um saquear. Isso mudou instantaneamente o peso da situação. Furioso, a Gwen se recusou a jogar o jogo do botão e argumentou que, se nenhum dos dois apertasse nada, então ninguém precisaria morrer. Ketir soltou uma risadinha, e a sala respondeu por ele. As paredes começaram a se mover. Ketir provocou os dois, perguntando se preferiam apostar com as serras ou serem esmagados até a morte. Ele explicou que apertar os botões pelo menos diminuiria a velocidade das paredes. Então começou oficialmente o jogo, encantado por ter Shadow preso. A Gwen surtou de vez. Ficou pairando sobre seu botão, mas não conseguia se obrigar a apertá-lo porque estava apavorado com a possibilidade de seu azar acabar matando Shadow de algum jeito. Então começou a pensar demais nas probabilidades, balbuciando cenários em que Shadow deveria ir primeiro, ou talvez a Gwen devesse ir primeiro, ou talvez ninguém devesse ir primeiro porque a matemática o odiava pessoalmente. Não foi exatamente seu momento mais heróico. Shadow finalmente o interrompeu e chamou seu nome. Ele calmamente disse a Gwen para ficar parado e não fazer absolutamente nada. O jogador local ficou perplexo. As paredes estavam se fechando, as serras estavam girando, e tudo naquela sala gritava morte iminente. Mas Shadow nem se deu ao trabalho de explicar. A Gwen só precisava seguir sua ordem. Ketir observava pela tela e zombou dele, perguntando se o lendário Shadow realmente tinha desistido sem lutar. As paredes se aproximaram ainda mais. A Gwen,
quase chorando a essa altura, empurrou as paredes e implorou para que Shadow fizesse alguma coisa logo. Ketir riu e prometeu saquear os corpos impotentes deles depois que morressem. Isso fez o jogador implorar ainda mais, mas o protagonista simplesmente o ignorou. A Gwen fechou os olhos e se preparou para o impacto. As paredes pressionaram para dentro. Ele murmurou sobre morrer por causa da própria sorte amaldiçoada e se preparou para ser esmagado. Então as paredes brilharam em vermelho intenso e tudo parou. A Gwen abriu os olhos e percebeu que as paredes tinham congelado a poucos centímetros de matá-los. Pelo alto-falante, Ketir explodiu em fúria e exigiu saber por que suas armadilhas tinham parado de funcionar. Ele realmente não conseguia entender o motivo. A resposta apareceu imediatamente na forma de mensagens do sistema. O esconderijo havia sido invadido. E seu núcleo tinha sido roubado. A propriedade havia sido transferida. E antes que Ketir pudesse sequer processar isso, algo ainda pior aconteceu. Na tela ao vivo, um dos pequenos dragões de Shadow o atacou bem dentro da sala de controle. Foi nesse momento que a verdade do plano de Shadow ficou clara. Enquanto Ketir estava ocupado brincando de jogos mortais e agindo como se fosse o protagonista do próximo filme, Shadow já tinha agido. Nem mesmo a Gwen sabia como ele tinha tomado o esconderijo de onde estava. Mas a mente de Shadow estava em outra coisa. Em vez de comemorar, ele perguntou telepaticamente a Osiris por que a operação tinha demorado cerca de 1 minuto a mais do que o esperado. É aí que vemos o que aconteceu na sala de controle. Shadow tinha usado secretamente a habilidade Invocação do Dragão de Ossos e convocado 12 viveres espectrais antes de entrar no bunker. Do lado de fora, o enorme dragão esquelético pediu desculpas ao seu mestre. O labirinto tinha sido excepcionalmente complexo, e os defensores tinham atrasado as viver. Mas a missão ainda assim tinha sido um sucesso. Logo apareceu uma viver carregando o cristal do núcleo roubado. Outra tinha imobilizado Ketir na sala de controle. Shadow aceitou a explicação e ordenou ao dragão que desativasse as armadilhas e abrisse um caminho seguro, e a Gwen só conseguiu encarar aquilo em absoluto espanto. Enquanto estavam prestes a sair da sala em segurança, ele finalmente percebeu que Shadow tinha planejado a infiltração antes mesmo de entrarem no bunker. O jogo mortal tinha sido apenas uma distração. Eles nunca foram a verdadeira força de ataque. Eles eram a isca. Shadow confirmou isso. Então, com um timing impecável, acrescentou que o plano teria corrido de forma mais tranquila se o azar de Gwen não tivesse feito os insetos do pesadelo explodirem. A Gwen deu aquele sorriso sem graça que um homem dá quando sabe que isso infelizmente é verdade. Como o status de pesadelo ainda tornava a morte perigosa, Shadow decidiu não manter a Gwen por perto mais do que o necessário. Ordenou a uma das Wyvern que carregasse a Gwen para fora do bunker. Disse a ele para se esconder em algum lugar bem longe, para que seu azar não arruinasse mais nada. A Gwen protestou contra o exílio o caminho inteiro, dizendo ao protagonista para não ser supersticioso. Mas a ordem era clara. Então Osiris contatou Shadow novamente, desta vez com mais notícias. Shadow já soava cansado antes mesmo de a explicação terminar. Osiris relatou que o grupo de Ketir tinha usado uma habilidade de autodestruição para evitar ser capturado e então renascer em outro lugar. Eles não tinham conseguido preservar os prisioneiros, mas isso tinha deixado para trás centenas de anos de tempo de vida como saque no chão. Shadow entendeu instantaneamente a pior parte. Seu plano cuidadosamente elaborado tinha dado certo quase perfeitamente, apenas para os alvos principais desaparecerem no passo final. O que significava que, sim, o azar de Gwen tinha mais uma vez encontrado uma maneira de sabotar a perfeição. Quando Rai reapareceu e voltou, o matadouro carmesim já tinha mudado de proprietário. Então ela naturalmente perguntou como o lugar tinha, de algum jeito, se tornado propriedade dele durante o curto tempo em que ela esteve morta. Ela encarou o bunker, depois Shadow, depois o bunker de novo, e também perguntou onde estava Gwen azarado. Mas Shadow a interrompeu na mesma hora e disse para ela não falar o nome dele em voz alta, só por precaução, caso o universo estivesse ouvindo. Então Shadow casualmente jogou uma chave dourada para ela. Como ele já tinha atingido seu limite pessoal de esconderijos, disse a Rai que estava entregando o bunker para ela e para as autoridades de Naniue.
Ela ficou eufórica por cerca de 2 segundos, até Shadow esclarecer que o presente não era de graça. Assim que eles recolhessem o tempo de vida lá dentro, ele esperava um pagamento de 1.500 anos. Rai quase chorou na hora com o preço, mas ainda assim agradeceu. Pouco depois, um fiapo de fumaça chegou e agradeceu Shadow por ajudá-los. Como recompensa oficial, ela lhe entregou um livro de habilidade azul brilhante. Era a habilidade de assassino mais forte de Naniue, e ela mesma a tinha trazido para ele. Também mencionou, de forma bastante útil, que Aguan tinha sido enviado para a fronteira porque ela sabia que Shadow não gostava de tê-lo por perto. O livro de habilidade acabou sendo a habilidade de nível ouro escudo da Dança das Sombras. Ela concedia escudos de dano equivalentes ao nível de furtividade do usuário toda vez que ele, ou seus companheiros de equipe, entravam em furtividade, com um tempo de recarga de 5 minutos. Shadow entendeu imediatamente o quanto aquilo era valioso. Imunidade a dano era, na prática, invencibilidade temporária, e isso importava muito contra chefes de fim de jogo cujos ataques podiam ignorar suas defesas normais baseadas em roubo de vida. Então, naturalmente, ele a aprimorou. Usando pontos de evolução através do sistema, ele elevou a habilidade do nível ouro para o nível épico, reduzindo significativamente seu tempo de recarga. Então ele a ativou. Uma aura azul o envolveu. E como seu nível de furtividade já tinha chegado a 21, a habilidade lhe deu 21 camadas de anulação pura de dano. Contra inimigos com ataques pesados, isso era absurdamente útil. Um fiapo de fumaça então apontou o problema maior. Ketir e a guilda Deus da Guerra tinham escapado. Se antes já eram escorregadios, agora provavelmente se tornariam ainda mais cautelosos e perigosos. Ela reclamou que os jogadores pacíficos de Naniue não tinham sido feitos para uma guerra interminável e de alta pressão. Na imaginação dela, o futuro de repente tinha virado 6 dias por semana de grind sem parar só para sobreviver. Rai ficou horrorizada com a ideia e declarou dramaticamente que preferia morrer a perder seu chá das 3 da tarde. Shadow olhou para as duas mulheres entrando em pânico silencioso só de imaginar a ideia de ter que trabalhar duro e se lembrou de algo importante de sua vida passada. Os jogadores de Naniue, apesar da fama relaxada, na verdade possuíam algumas das classes ocultas mais poderosas de todo o jogo. O verdadeiro problema deles era a preguiça. Se algum dia tivessem se dado ao trabalho de grindar, talvez tivessem se tornado a região mais forte de todas. Então Shadow fez uma promessa a elas. Disse que ficaria em Naniue até capturar Ketir. Enquanto permanecesse ali, também os ajudaria a melhorar sua força de combate para que pudessem se defender adequadamente. Rai e um fiapo de fumaça comemoraram em silêncio. Na verdade, esse era o plano de um fiapo de fumaça desde o começo. Ela até se parabenizou em particular, convencida de que nem mesmo um jogador de elite como Shadow conseguia resistir à pressão de garotas chorando na frente dele. As duas garotas imediatamente começaram a tirar vantagem do acordo. Agradeceram Shadow com entusiasmo, propuseram caçar chefes juntos e então, sem a menor vergonha, começaram a estabelecer algo que soava suspeitamente como horário de expediente. Das 9 às 6. Com pausa para o chá incluída. Fins de semana e feriados livres. Curtir este vídeo e se inscrever no canal. Shadow ficou ali sem palavras por um momento, provavelmente se perguntando se tinha acidentalmente contratado ou entrado para uma guilda de youtuber. Então simplesmente disse para elas formarem um grupo com ele para que pudesse upá-las e ordenou que seus subordinados procurassem chefes de grau esmeralda ou superior. As mulheres comemoraram como se tivessem ganhado na loteria. Um jogador de altíssimo nível cuidaria do trabalho perigoso enquanto elas mantinham sua rotina de lazer. Era eficiente de um jeito profundamente irritante. Pouco depois, Shadow invocou Osiris novamente, e o dragão esquelético ergueu as garotas enquanto todos subiam aos céus. Um fiapo de fumaça informou sobre um chefe próximo de grau esmeralda chamado Rei Peixe Negro Venenoso. O monstro vivia sob uma lama negra aquática que o tornava imune a ataques à distância. Shadow disse para elas mostrarem o caminho e para avisá-lo imediatamente caso surgisse alguma notícia sobre Ketir. Eles acabaram chegando a um rio silencioso perto das ruínas de uma cidade no fundo da floresta. Shadow, por sua vez, não conseguia acreditar que eles estavam mesmo fazendo aquela coisa ridícula.
Rai estava pescando casualmente. Ele perguntou o que exatamente ela achava que estava fazendo em vez de se preparar para a batalha. Ela mandou que ele ficasse quieto e explicou que o rei peixe negro precisava primeiro ser atraído para fora com pesca. Se sua vida caísse abaixo de 30%, ele mergulharia de volta na água e se regeneraria rapidamente, o que tornava a luta extremamente difícil. Um fiapo de fumaça sugeriu que eles eliminassem alguns monstros mais fracos primeiro para acumular o limite Breaker de Shadow para seus ataques mais fortes. Shadow ficou levemente surpreso por ela sequer saber como as habilidades dele funcionavam. Corando levemente, ela admitiu que era uma grande fã. Então mostrou seu celular, que tinha uma foto secreta de Shadow como tela de bloqueio. Com orgulho, confessou que já tinha assistido centenas de vezes as gravações das lutas dele contra chefes. Nosso garoto apenas encarou a tela em silêncio, visivelmente sem saber como reagir a esse nível de dedicação. Antes que o constrangimento pudesse se instalar ainda mais, um grupo de monstros sapos gigantes apareceu por perto. Um fiapo de fumaça imediatamente perguntou se ele queria usá-los para encher sua barra do limite Breaker, e Shadow concordou. Ele atacou com lâminas de sombra e matou todos instantaneamente com um único golpe. O que, infelizmente, era justamente o problema. Um fiapo de fumaça apontou que o dano dele era alto demais. Os ataques eram tão fortes que os inimigos morriam antes que ele pudesse acumular energia de combo suficiente com eles. Percebendo a situação, ela se ofereceu para ajudar. Então invocou uma figura dourada brilhante e perguntou se ele queria experimentar seu buff especial. Shadow não conseguia acreditar que ela tinha uma técnica daquelas. Ela estava usando a habilidade Grande Revigoramento Yang. Brilhando com energia roxa, um fiapo de fumaça finalmente revelou sua classe oculta única. Ela era uma bruxa encantadora, do tipo bruxa arcana. Era especializada em debuffs e maldições. Sua habilidade suprema podia reduzir os atributos de um alvo em 80% sem exigir limit break. Havia apenas uma condição. O tempo de conjuração era longo, e a habilidade só funcionava se ela e o alvo estivessem completamente sozinhos em particular. Então ela se aproximou e, sem deixar qualquer traço de sutileza, disse que queria usar aquela técnica íntima especificamente nele. Shadow rejeitou a proposta na mesma hora e foi embora sem o menor interesse, deixando-a visivelmente decepcionada. Então ele disse que já tinha seu próprio método para acumular energia. Ordenou que Osiris reunisse todos os monstros restantes da área. Osiris subiu aos céus e criou um vórtice de magia sombria, arrastando os monstros sapos para o alto até formar uma esfera densa de energia roxa. Um fiapo de fumaça observou aquilo maravilhada. Assim que os monstros ficaram agrupados firmemente, Shadow saltou no ar e liberou lâmina circular do Cavaleiro Sombrio. Uma gigantesca onda circular de energia vermelha atravessou todos os inimigos presos de uma só vez. Números de dano explodiram por toda parte. Um fiapo de fumaça ficou encarando a cena e gritou que havia zeros demais para contar. Quanto dano era aquilo afinal? Quando Shadow pousou, seu limite Breaker já estava no máximo. Calmamente, ele anunciou que estava pronto. Então perguntou a Rai se o peixe tinha mordido a isca. Exatamente nesse momento, a vara de pescar da irmã Rai se curvou violentamente. Ela lutou por um instante, gritou que o monstro tinha mordido, e então puxou para cima com toda a força. Um peixe gigante coberto de escamas negras explodiu para fora do rio, pingando uma gosma escura e encarando tudo com olhos vermelhos. O rei peixe negro venenoso, chefe de grau esmeralda de nível 20, havia chegado. Rai imediatamente recuou e deixou o resto para Shadow, o que sinceramente pareceu uma decisão de carreira bastante sensata. Shadow travou no chefe e abriu a luta com sua habilidade suprema, Presa Carmesim. Um enorme corte vermelho atingiu o monstro e causou 40.000 de dano, mas no instante em que o número apareceu, ele percebeu que havia um problema. Seus olhos analisaram rapidamente os dados de combate e identificaram a questão de imediato. A espessa camada de gosma do peixe lhe concedia 90% de redução de dano. Se nem mesmo sua ultimate conseguia matá-lo de uma vez, então, assim que a vida dele caísse abaixo de 30%, ele simplesmente mergulharia de volta no rio e se curaria. O peixe rugiu e preparou um contra-ataque. Recuou o corpo e cuspiu uma onda de lodo tóxico apodrecido em direção à margem.
Rai e um fiapo de fumaça fugiram em pânico porque, ao contrário de Shadow, elas não tinham nenhum desejo especial de serem liquefeitas por veneno de peixe. Shadow ignorou o ataque e, em vez disso, usou liberação graciosa e sombra da aniquilação. Seus 3 clones apareceram com orbes dourados ao redor deles. Então, num clarão azul, ele e os clones usaram corte sombrio instantâneo e dilaceraram o peixe. Depois do golpe, corte na garganta também foi ativado, causando um total de 843.246 de dano. Shadow pousou na margem enlameada do rio. No começo, ele queria uma eliminação limpa de um só golpe. Mas agora a situação lhe dava a chance perfeita de testar sua nova habilidade finalizadora. Energia roxa começou a se reunir ao redor dele, seu olho brilhou, e ele ativou o demônio do pesadelo infinito. Chamas roxas envolveram o Rei Peixe Negro. A habilidade aumentava continuamente a barra de pesadelo de todos os alvos ao redor, e cada ataque seguinte acelerava o processo. Ela também concedia a Shadow um aumento de 80% no dano enquanto estivesse ativa. Assim que a barra de pesadelo chegasse a 100, o alvo entraria em estado de pesadelo e cairia em um sono profundo. Mas o verdadeiro valor vinha depois disso. O próximo golpe que despertasse o alvo causaria dano triplo. E era exatamente isso que Shadow queria testar. Quando o peixe mergulhou no estado de pesadelo, Shadow se moveu de novo e desferiu outro corte sombrio instantâneo. O golpe que o despertou acionou um acerto crítico devastador com corte na garganta adicional e causou uma explosão azul gélida. Um instante depois, o sistema confirmou a morte. O chefe de grau Esmeralda havia sido abatido. Shadow recebeu experiência, pontos de evolução, tempo de vida e aumento de resistência ao pesadelo. Rai e um fiapo de fumaça comemoraram aliviadas e maravilhadas. Ele não apenas tinha matado o chefe, como também tinha feito isso sem permitir que ele recuasse para dentro do rio. Então Shadow verificou o saque. Havia pontos de evolução, equipamento e recompensas comuns. Mas um drop em particular imediatamente chamou sua atenção, um mapa do tesouro. O mapa marcava a localização de um lendário baú de tesouro oculto nas profundezas da Floresta Primeva, perto das ruínas da cidade de Jiangai. Sua cidade natal estava longe demais para que Shadow pudesse visitá-la pessoalmente naquele momento. Então, em vez de abandonar a pista, ele enviou o mapa do tesouro para uma aliada confiável de sua terra natal. Na mente dele, a absurda sorte natural dela tornava a candidata perfeita para uma caça ao tesouro. Depois disso, ele generosamente entregou o restante do saque para Rai e um fiapo de fumaça. Elas ficaram empolgadíssimas, mas a capitã também apontou que estava quase na hora de encerrar o expediente. Shadow ignorou completamente a sugestão e insistiu que ainda tinham tempo suficiente para caçar mais 2 chefes. Bem longe dali, na floresta perto da cidade de Jiangai, o mapa do tesouro já estava causando seus próprios problemas. Uma besta demoníaca com chifres dormia sobre um galho grosso de árvore, enquanto um pequeno grupo cavalgava silenciosamente pela mata logo abaixo. Darius conferiu o mapa que Shadow havia enviado e confirmou que eles estavam chegando perto. Captain Eva avisou a todos para permanecerem alertas, porque eles não faziam ideia de que tipo de monstros poderiam estar escondidos na floresta. Então um som alto de mastigação quebrou o silêncio. Na verdade, continuou se repetindo. Darius e Eva se viraram, irritados, e descobriram imediatamente a origem. Gran Ciruela vinha cavalgando feliz em sua alpaca enquanto comia crackers. Darius a repreendeu na hora, avisando que o barulho atrairia monstros. Captain Eva também entrou na bronca, dizendo que parecia que ela estava em um piquenique, e não em uma missão perigosa em busca de tesouro. Gran Ciruela, totalmente tranquila, explicou que sua boa sorte vinha falhando recentemente, então ela estava tentando recuperá-la. Isso deixou os outros ainda mais confusos. Os crackers, segundo Gran Ciruela, não eram lanches normais. Ela os tinha comprado de um mercador misterioso lá dentro, depois de limpar uma dungeon. O mercador havia afirmado que eles eram tesouros raros de outro mundo que traziam boa sorte. Ela até ofereceu alguns aos outros. Captain Eva achou a história adorável. Darius, que já estava comendo um também, admitiu que eles eram irritantemente deliciosos. Gran Ciruela,
ofendida porque ninguém estava levando sua teoria da sorte a sério, enfiou mais um cracker na boca e deu uma última mordida barulhenta. Aquilo bastou. Lá no alto, os olhos do monstro demoníaco adormecido se abriram de repente. Ele não aguentava mais aquele barulho. A criatura despencou do galho com um rugido furioso e esmagou os punhos contra o chão, estilhaçando a terra em pedaços. Ela quase atingiu o grupo enquanto todos se espalhavam. Quando a poeira baixou, o sistema o identificou como um chefe de grau esmeralda de nível 18, um macaco feroz, gorila. Darius imediatamente presumiu que todos estavam prestes a morrer. Mas o macaco fez algo ainda mais estranho. Em vez de atacar o grupo inteiro, concentrou-se totalmente na fonte do barulho. Seus olhos vermelhos brilhantes se fixaram em Gran-Ciruela. Antes que ela pudesse reagir, a besta agarrou tanto ela quanto sua alpaca. Ela rugiu, basicamente mandando todos caírem fora para que pudesse voltar a dormir em paz, e arremessou as duas profundamente pela floresta como se fossem bagagem indesejada. Darius e Eva observaram, em total incredulidade, sua amiga desaparecer no céu noturno. Mais bizarro ainda, o macaco então perdeu o interesse em todos os outros e simplesmente balançou para longe entre as árvores. Darius só conseguiu perguntar por que o chefe tinha poupado o resto deles. A resposta, aparentemente, era que ele tinha acordado irritado, puniu a pessoa mais barulhenta e voltou a cuidar da própria vida. O que, sinceramente, fazia dele um dos chefes esmeralda mais razoáveis que eles já tinham visto. Enquanto eles discutiam como encontrar Gran-Ciruela, ela e sua alpaca ainda estavam voando pelos céus. Naquele ponto, tudo o que ela podia fazer era gritar por socorro enquanto praticamente recriava um treinamento de queda livre sem paraquedas. Elas atravessaram cipós e despencaram dentro de um poço escuro escondido em algum lugar da floresta. A alpaca ficou presa nos cipós lá em cima, mas Gran-Ciruela continuou caindo e acabou batendo no chão duro de terra logo abaixo. Quando se sentou, ficou aliviada ao perceber que os cipós tinham amortecido a maior parte da queda. Mesmo assim, reclamou que sua sorte parecia péssima ultimamente e se perguntou se os crackers mágicos não tinham sido o golpe final. Então ela percebeu um brilho roxo intenso ali perto. Ela se virou e encontrou um baú de tesouro roxo marcado com um emblema de estrela brilhante. Instantaneamente, seu humor mudou. O símbolo combinava perfeitamente com o mapa. Ela gritou de alegria e declarou que tinha encontrado o lendário baú de tesouro que estavam procurando. Esquecendo até mesmo a cautela mais básica, ela disparou em direção a ele enquanto sua alpaca ainda balançava desamparada nos cipós acima. Pouco antes de chegar ao baú, a alpaca se debateu com força suficiente para arrebentar o colar de crackers que estava usando. Os crackers choveram lá de cima, bateram em Gran-Ciruela e se espalharam sobre o baú. O emblema de estrela brilhou. Olhos se abriram na madeira. O baú rosnou. Então ele se abriu ao meio, revelando fileiras de dentes afiados e uma língua enorme. O alerta do sistema apareceu imediatamente. O tesouro lendário era, na verdade, um chefe de grau esmeralda de nível 20 conhecido como Devorador. Gran-Ciruela gritou e tropeçou para trás em terror. O tesouro lendário era o verdadeiro golpe. Ela congelou enquanto a verdade afundava. Se os crackers que caíram não tivessem ativado o monstro antes, ela teria ido até ele e o aberto com as próprias mãos. Em outras palavras, teria sido devorada imediatamente. Em vez disso, o devorador agora estava distraído, mastigando feliz os crackers como um pesadelo gigante em forma de mímico com prioridades baseadas em lanches. E exatamente naquele momento, o medo de Gran-Ciruela se transformou em alívio. O mercador não tinha mentido. Os crackers realmente traziam boa sorte. Eles tinham acabado de salvar sua vida. Esse alívio durou cerca de 2 segundos antes que a realidade a alcançasse de novo. Ela estava sozinha em um poço com um chefe de grau esmeralda e absolutamente sem chance de derrotá-lo sozinha. Então, sem desperdiçar mais um segundo, tomou a única decisão sensata disponível. Chamou Shadow para pedir reforço. É aqui que o episódio de hoje termina. Hoje, Shadow conquistou outro esconderijo sem nem precisar mexer um músculo. Mas, mesmo assim,
seus inimigos ainda escaparam. E agora que Ketir está foragido, ele será ainda mais cauteloso da próxima vez que se encontrarem. Enquanto isso, o que parecia uma simples caça ao tesouro já se transformou em outro pesadelo. Com Gran Ciruela presa sozinha com um monstro de grau esmeralda, as coisas estão prestes a ficar muito interessantes. Será que Shadow vai retornar à cidade de Gendai, ou vai permanecer em Nanil e continuar ajudando seus jogadores a subir de nível? Não se esqueçam de deixar um like se gostaram do episódio e comentar aqui embaixo se querem ver os próximos episódios. Muito obrigado a todos pelo apoio e vejo vocês no próximo episódio.